Bom dia, irmãos, irmãs, alunos da Escola Bíblica Dominical, da ICCG. Vamos iniciar mais uma aula pedindo ao Senhor graça, misericórdia da parte dEle, iluminação dos nossos pensamentos, que o nosso coração também esteja dilatado, preparado para receber a palavra do Senhor, para que através dela nós sejamos edificados, fortalecidos, consolados, disciplinados, exortados. A palavra do Senhor ela é hábil para tudo isso, não é? Oremos ao Senhor então. Eu peço que você tenha liberdade, por favor, ore ao Senhor. Você, irmão ou irmã, por gentileza, alce sua voz ao Senhor neste momento. Amém. Amém. Oh, Pai, é verdade. Amém. 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 Muito bem. Vamos então continuar o nosso estudo a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante e hoje o Senhor está nos permitindo encerrar este estudo. Nós já vimos 4 primeiros solas. São eles: sola fide, somente a fé; sola Escritura, somente a Escritura; sola gratia, somente a graça; solus Christus, somente Cristo. Vimos todos eles. E hoje então veremos soli Deo glória. Muito bem. Esse é um dos solas. A minha fala é baseada em alguns comentaristas deste sola. É um dos solas mais negligenciados, porque ele é ensinado de certa forma com uma forma simplista. Só lhe deu glória, então ok, nós temos que dar glórias ao Senhor. Mas vamos mais a fundo. Eu tive que buscar ensinos com relação a esse sola para nós entendermos como viver somente para a glória de Deus. Não é somente, é verdade, somente a Deus glória, ok. Quem sabe o ímpio entende isso, entende. Mas vamos entender de fato como que é a nossa vida diante de Deus, vivendo para a glória dele, ok? Somente a Deus glória, toda glória. O que é a glória de Deus? Precisamos perguntar, porque você fala, eu vivo para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. O que é glória de Deus? E aí está a explicação. A glória de Deus é a soma de todos os seus atributos, colocada em exposição. Pensa assim: a glória de Deus é tudo aquilo que Ele é. Atributos são qualidades, são os predicados de Deus. Tudo aquilo que Ele é, colocado em exposição. Como que Deus se manifesta sendo Deus. Fala para mim, aluno ou aluna, um atributo de Deus. Vamos lá, bem rápido. Soberania, outro. Onipotência, outro. Onipresença. Onipresença, onisciência, onipotência, o que mais? Vamos lá. Justiça, Deus é justiça. Amor. Misericórdia. Não entendi? Presciência. Presciência, Deus ele é um ser presciente, Ele conhece tudo antes daquilo acontecer. O que mais? Fogo consumidor. Está aí a fala do Rock. Eu vou dizer para vocês que muitos não falam um dos atributos de Deus, ira. Ou seja, Deus é um Deus que se ira, Ele é um Deus que vinga, Ele é um Deus que pune o mal. Porque a gente pensa assim, nós nos iramos. A ira, como se a ira fosse afeta ou fosse somente da parte do homem ou do pecador, porque ira é pecado. Não, a ira é pecado quando nós, pecadores, cometemos a ira de forma errada, praticamos a ira ou deixamos a ira tomar conta do nosso coração de forma pecaminosa. Mas Deus se ira, mas de uma ira santa, perfeita. Romanos, o apóstolo Paulo ensina claramente sobre isso.
a ira de Deus se derrama sobre todos os filhos da desobediência. Deus se ira, é um dos atributos de Deus. Então, a glória de Deus, você pega todo esse pacote de predicados, de qualidades, do que Deus é, tudo o que Ele é, exposto, revelado. Ou seja, isto é, o valor infinito de Deus manifestado. O ser de Deus manifestado. Porque Deus, se Ele retivesse o seu ser e ninguém pudesse conhecê-lo, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele age, Ele não manifestaria a sua, vamos lá, agora vocês entenderam, Ele não manifestaria a sua glória. Entenderam? Só que como viver para a glória de Deus, então? Agora nós temos que encaixar o entendimento do que é a glória de Deus, que é a manifestação, é a exposição dos atributos de Deus, e como viver para a glória dEle, somente para a glória dEle. Para nós entendermos que a glória de Deus é a soma exposta dos seus atributos, abra por favor, Salmo 19, versículo 1. Olha lá que interessante, o que o salmista escreveu no Salmo 19, versículo 1. Quem achou, leia bem forte, por favor. Por que o salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus? Porque quando ele estava escrevendo, talvez ele estivesse olhando para o céu. E olhando para o céu, ele fala, meu Deus, o céu é infinito ao meu ver, o céu é grande ao meu ver, o céu é poderoso ao meu ver, o céu é inatingível ao meu ver, o céu está sobre todos ao meu ver. Portanto, o céu, como se fosse revelado para nós, a glória de Deus. Lindo isso, né? Os céus proclamam, os céus manifestam, os céus revelam como Deus é grande. E Deus é maior do que os céus. Entenderam? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam quem Deus é, e os céus, o firmamento que ele repete, firmamento, tudo aquilo que está acima da terra, revelam ou mostram as obras, como Deus age, o que Deus faz. Todo-Poderoso. Lindo isso. Entenderam? Vamos lá. Agora vamos caminhando um pouco mais para nós aprofundarmos com relação ao somente a Deus toda a glória. Assim, comparando-se com uma casa, você precisa visualizar que o alicerce desta casa chamada salvação é o sola Escritura. O alicerce desta casa chamada salvação é o sola Escritura. A base da salvação é a Escritura, o Evangelho. Não há salvação fora do conhecimento revelado de Deus pelas Escrituras. Ok? Escritura é a base desta casa chamada salvação. Não Escritura e tradição, como nós vimos, não Escritura e doutrinas criadas pelos líderes da igreja, não. Escritura e somente nas Escrituras que tudo se repousa. As Escrituras são a revelação de Deus, de quem Ele é e de como Ele salva aquele que Ele escolhe. E como Ele condena aquele que Ele não escolhe. Entenderam? É a base de tudo, a palavra de Deus. Nada do que nós cremos pode estar fora da palavra de Deus. Nós cremos em Deus baseado naquilo que Ele se revelou a nós, através das Escrituras. Base da casa chamada salvação. Agora, existem 3 pilares que estão sobre o alicerce das Escrituras. Esses pilares que sustentam a casa chamada salvação são sola fide, sola gratia, sola Escrituras. Ou solo Cristo, desculpa. Sola fide, sola gratia, solus Christo. Baseado na palavra de Deus, somente a Escritura. Logo, quando a casa chamada salvação tem um alicerce nas Escrituras, e sobre as Escrituras estão os pilares de Cristo, fé e graça,
então o telhado desta casa aponta diretamente para cima, dando glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Não estou dizendo que Cristo é inferior às Escrituras. Não é isso. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Verbo. O que acontece? As Escrituras revelam quem Deus é em Cristo. Você não vai conhecer Cristo se você não conhecer como Ele se revela nas Escrituras. O Deus que salva o Redentor. O Redentor. Pois não, Pai? Perfeito. Perfeito. É isso. Por exemplo, tem gente que fala assim, você conhece Jesus? Conheço, ele foi filho de Maria, filho de José, não foi um bom homem, é um profeta. Não. Vem cá. Você conhece Cristo conforme a palavra de Deus revela quem Ele é? Aí faz toda a diferença. Aí a pessoa vai conhecer quem de fato é o Verbo, o Evangelho, o Redentor, através das Escrituras. Não há fé fora das Escrituras, não há graça fora das Escrituras, não há um conhecimento de Cristo fora das Escrituras. Portanto, a base da nossa salvação é o Evangelho, as Escrituras, baseado na graça de Deus que salva incondicionalmente, pela fé, sem obras e por meio de Cristo. Tudo isso redunda em como vou viver diante de Deus. Somente a Deus dar glória. Pois não, Eduardo? Palavra de Deus. A fé é produzida pela palavra. Amém. Não há fé. Eu tenho fé. Fé no quê, fulano? Eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Em 2026 vai ter eleição de novo. Eu tenho fé. Meu amigo, não tenha fé nisso não. Essa fé que você está tendo é uma esperança que nós temos esperança em dias melhores, ok? Mas eu vou dizer para você, dias melhores com Cristo. Sem Cristo, a nossa fé é em Cristo. Somente a nossa confiança é em Cristo pela palavra, através da palavra. Um conhecimento sólido que nós temos de Deus revelado por Ele mesmo, através das Escrituras. Nossa fé é a fé em Deus através da palavra. Perceberam? Olha só esse alicerce chamado salvação, chamado Rodrigo, chamado a Lilian, chamado Valnira, chamado a Rayane. Esse alicerce dessa casa chamado salvo, chamado regenerado, chamado crente, é a palavra. Que tem 3 pilares: fé, graça e Cristo. Que tudo isso junto apontam para glórias a Deus. Agora, nós já vimos isso. Logo, quando a casa, já vimos isso também. Tudo isso redundando glória somente a Deus. No Salmo 139, o salmista nos mostra como viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Como salvo pela fé, mediante a graça, crendo em Cristo Jesus, o Salvador correto, o único Salvador. Como viver então diante de Deus, para a glória dele, nós somos beneficiários, nós somos receptores, nós somos espectadores da glória de Deus, de tudo aquilo que Ele é. Como você vai viver para a glória de Deus então? Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O que é isso? O salmista está dizendo, não adianta eu me esconder do Senhor. Que atributo é esse? Onisciência. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Tu me sondas. O que é sonda? É um aparelho ou alguma coisa que vai na profundeza de algum ambiente. Por exemplo, quem é sondado no hospital, a sonda entra para dentro do corpo. O lugar onde o médico não chega para saber alguma coisa, a sonda vai. Ou no mar, por exemplo. A Marinha usa muito sonda no mar. Joga a sonda. Ninguém chega lá a profundidade de quilômetros e quilômetros de distância, mas uma sonda chega para sondar as profundezas do mar. Deus sonda o seu e o meu coração. Isso é viver para a glória dele. Nós estarmos diante de Deus,
sendo receptores, sendo beneficiários dos atributos dele. Nada foge da presença ou do conhecimento de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, ou observas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Que coisa linda, né? O salmista está se rendendo à glória de Deus. Somente a Deus glória. Antes de eu falar, antes de eu cogitar, porque a cogitação é na mente. O Senhor já sabe o que eu vou falar e o que eu vou deixar de falar. E Deus sabe o que eu pensei em falar, mas não falei e mordi a língua. Ele já sabe. E Ele fala assim, que bom que você mordeu sua língua. Deus sabe todas as coisas. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Versículo 6, queridos, é um versículo nosso como salvo, como essa casa chamada salvação, com o telhado apontando para Deus, falando, Senhor, eu vivo para a tua glória. Em outras palavras, viver para a glória de Deus somente, é isso aqui, ó. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Você tem conhecido o seu Deus? Ele tem sido pequeno para você? É porque você está distante dele. Você tem conhecido o seu Deus? Ele tem sido grande para você? É porque você está perto dele. É igual o Hernandes Dias Lopes conta uma história. O menininho estava no aeroporto junto com o pai dele. Aí ele perguntou para o pai dele assim, pai, como que Deus é? Quem que Deus é? Aí o pai pensou, falou, vem cá, vamos sair lá fora. Aí saíram lá fora do aeroporto. Aí o pai falou assim, tá vendo aquele avião lá em cima, lá, ó? Aí o menininho falou, pai, tô vendo. Falei, ele tá pequeno ou tá grande para você? Falei, tá pequeno, pai, tá pequeno, pequenininho. Sabe por quê? Porque você tá longe dele. Agora vem cá. Aí foi lá no saguão de novo, lá na parte onde visualiza os aviões. E tinha um jumbão assim, estacionado bem de frente, com 4 turbinas, gigante, aqueles internacionais. E aí o pai perguntou pro menino assim, esse avião tá grande para você? Nossa, pai, tá gigante. Então, porque você está perto dele. Aí ele falou assim, filho, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós vemos que Ele é gigante para nós. Essa é a glória de Deus. Isso é viver para a glória dEle. Reconhecendo os atributos de Deus expostos, visíveis, manifestados. Versículo 6. Vamos, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Aí agora o salmista está dizendo assim, ó, Deus é onipresente. Para onde eu vou? Aí ele vai dando alguns exemplos, quem sabe ele convence Deus, né? Mas vamos lá. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, não vai dar. O Senhor está lá. Para onde se faço a minha cama no mais profundo... Ok, fui para cima, Deus está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, quem sabe? Deus está lá também. 9. Se tomo as asas da alvorada, ou seja, alvorada é o nascer do sol, né? Se nós pudéssemos, com o nascer do sol, nós pudéssemos ir junto com com os raios solares, indo embora na alvorada. Eu vou embora, vou distante, junto com o sol, junto com o nascer do sol. Se tomo as asas da alvorada e me detenho lá no fim dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. O que o salmista conclui? Até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Olha a glória do seu Deus. Esse é o seu Deus. Glória de Deus revelada, manifesta. Pois tu formaste o meu interior. Então ele terminou aqui no versículo 12, a onipresença de Deus. Agora no versículo 13 ele começa a onipotência de Deus. O Deus é todo poderoso, Ele pode tudo. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. O Senhor não me conheceu depois que eu nasci.
com a minha certidão de nascimento. Não, o Senhor me conheceu antes de eu ser concebido. O Senhor me conheceu antes do mundo ser mundo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, Senhor, viram a minha substância ainda informe, sem forma. O primeiro ultrassom que nós ouvimos da Bianca foi maravilhoso. Não tinha forma. Ela tinha 8 semanas, 12 semanas, quem sabe, 2 meses, 3 meses no máximo. Que nós 3 meses, né? E aí no ultrassom tinha lá uns 2 centímetros de substância. Mas tinha um coraçãozinho batendo, que aí a doutora colocou lá o sonzinho no aparelho e fez assim, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Substância informe, com vida ali. Aí o salmista continua. No 16, os teus olhos viram a minha substância, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Está vendo a glória de Deus? Você está conseguindo enxergar a glória de Deus como o salmista vislumbrou aqui de forma maravilhosa? Está percebendo a glória do seu Deus? Os atributos de Deus revelados? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Os pensamentos de Deus são mais numerosos do que os grãos de areia de todas as praias que você pudesse juntar. Deus tem pensamentos infinitos. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ou seja, parece que o salmista aqui, em outras palavras, se eu pudesse contar os pensamentos do Senhor, contar, eu dormiria. De tanto tentar contar os pensamentos do Senhor. Aí quando eu acordo, me dei conta, eu tentei equacionar Deus. Aí eu vejo, Senhor, eu não consegui entender o Senhor ainda. Mas o Senhor, por quê? Porque o Senhor é grande. O Senhor é grande. 19. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. O que o salmista está entendendo aqui da glória de Deus? Que Deus é justo. Deus se ira contra aqueles que praticam males. E o salmista está dizendo assim, Senhor, eu quero viver para a tua glória, lançando para o Senhor a vingança. Eu odeio, Senhor, aqueles que te odeiam. Mas faça justiça, Senhor. Eu acredito, creio piamente, firmemente na tua justiça. Viver para a glória de Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Isso é viver para a glória de Deus. Velho Testamento, pegamos alguns textos para nós entendermos o que é viver para a glória de Deus. Entendendo, vivendo diante de Deus, vendo, reconhecendo os atributos de Deus expostos. Lembre sempre disso. Glória, o que é glória de Deus? Vamos lá, alunos, repetindo, vamos lá. Classe, glória de Deus é os atributos de Deus expostos, manifestados. Ok? Então tá, Velho Testamento. Vamos ao Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O que acontece aqui nesse momento que Paulo está escrevendo? Ele escreveu, ele vem falando sobre salvação, ele vem falando sobre todos pecaram, ele vem falando sobre o judeu, ele vem falando sobre gentil.
vem falando sobre como Deus salva, justificação pela fé. Ok, ali, Romanos é maravilhoso, o livro de Romanos, a carta aos Romanos é maravilhosa, porque ela explica, é uma condensação do plano de Deus para o povo dele, como ele salva e quem Deus é. Oi? Chamado Quinto Evangelho, perfeito. É maravilhoso. O apóstolo Paulo, até o finalzinho do capítulo 11, ele vem escrevendo teologia pesadíssima, mas com uma substância perfeita para nós entendermos como Deus salva o seu povo. Mas aí ele dá uma paradinha e fala assim, como é grande isso? Como é grande isso? A doxologia do finalzinho do capítulo 11. Senhor, como é grande. Eu estou explicando para os romanos aqui, mas romanos, olha só, Deus é muito mais do que isso que eu estou tentando explicar para vocês. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que dele? É a vontade soberana de Deus. É o plano soberano de Deus que governa todo o universo e todo ambiente sobrenatural. Tudo. Porque de Deus, nada foge do controle, do plano, da vontade, do querer de Deus. Porque dele, a partir de Deus, tudo se fez, tudo é governado, tudo é organizado, tudo é permitido a partir de Deus. Deus é um ser incriado, ninguém criou Deus. Deus é o Criador. Tudo mais é criatura. Porque dele, a vontade soberana de Deus. Por meio dele. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aí? Porque dele, por meio dele. É a atividade soberana de Deus. Por que se Paulo falasse assim, ó, porque dele, mas parasse por aí? Ok, Deus criou tudo e aí agora o mundo vai. Como se Deus desse corda na humanidade. Criei. Agora se vira. Deus ausente. É um Deus que está fora daquilo que ele criou. Não, não é assim. Deus criou e Deus age na criação. Ele não deu corda no mundo e falou, agora vai viver sem mim. Não, Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Como isso glorifica a Deus, é isso. Isso. Amém? É isso. Quem é o conselheiro de Deus? Um pouquinho antes ele escreve isso, né? Quem é o conselheiro de Deus? Ninguém. Todas as respostas a essas perguntas de Paulo, ninguém. Não existe, não tem. Por quê? Porque dele, por meio dele, Deus agindo na história, a providência de Deus, porque dele, por meio dele, e para ele, o que é para ele? É a glória soberana de Deus. Deus é a razão de tudo o que acontece. Fecha o ciclo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Satanás não glorifica a Deus porque ele quer, mas a glória de Deus não é afetada pela existência de Satanás. Deus não perdeu sua glória, seu poder, sua soberania pela existência de Satanás. Deus é glorioso. E a existência de Satanás está debaixo da glória de Deus, dos atributos imutáveis, perfeitos, soberanos de Deus. O inferno não é um ambiente em que a glória de Deus não tem incidência, ação, atividade. Você sabia disso? Os ímpios não glorificam a Deus por eles mesmos, mas os ímpios estão debaixo, submissos e não conseguem absolutamente, de nenhuma forma, mexer na glória de Deus. Nada.
nem a queda trouxe desonra ou afetou a glória. Esse pacote todo de atributos, de qualidades de Deus, como se Deus... Meu Deus... meu Deus... Deus fala assim, meu eu, né? Meu eu. O homem pecou. E agora? O que vamos fazer? Corre, 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 Trindade. Vamos bolar outro plano. Está tudo debaixo da glória, do poder, do domínio, do plano soberano, perfeito de Deus. Esse é o seu Deus. Vivemos para a glória dele nesse sentido. Vivemos para ele. A ele, pois, o apóstolo Paulo encerra então o capítulo 11, que a partir do 12, ele vai mostrar assim, então como nós vamos viver para a glória de Deus? Então ele encerra o 11:36. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aplicações, então. Vamos a uma aplicação sobre tudo isso. Ok. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse texto é muito conhecido sobre a glória de Deus e diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos entender isso diante dessa base de conhecimento que nós adquirimos agora há pouco, ok? Pega tudo isso e vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos caminhar um pouquinho mais. E agora, então, como viver para a glória de Deus? Fazer tudo: comer, beber, vestir, ouvir, cantar, falar, não falar. Como viver para a glória de Deus? Paulo está falando, viva, faça tudo diante dos atributos manifestos de Deus. Como? Vamos lá. Devemos dar somente a Deus toda a glória, ok? Ok. É aquilo que eu disse no início. É a explicação simplista de alguns sobre o só lhe deu glória. Não, devemos dar glória a Deus, ok? Fecha a Bíblia e vamos embora. Não, não é isso, calma. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos a águas profundas. Mas, como viver a vida dando glória a Deus? Como viver a vida dando glória a Deus? Me diga. É cantando aquela canção assim? Eu vou passando pelo vale dando glória a Deus, dando glória a Deus. É isso? Como é que é? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Viver para a glória de Deus é estar ciente de tudo que nós temos, é Ele que dá. Como que você chegou nessa conclusão? Porque Deus, um dos atributos de Deus é a misericórdia, é a generosidade, Ele é um Deus providente, Ele provê. Olha os atributos de Deus sendo manifestados para você, então você está vivendo para a glória dEle, sendo grata a Deus, vivendo para a glória de Deus. Um dos principais problemas que os reformadores intentaram resolver, que culminou no só lhe deu glória, era o fato das pessoas separarem o que era santo do que era secular. Agora nós vamos começar a caminhar na praticidade. Considerava-se que tudo o que era feito na igreja, ou na leitura da Bíblia, ou em orações, era santo. E, portanto, redundava em glórias a Deus. E o restante das ações humanas, seja trabalhar, seja estudar em escolas ou universidades, seja fazer negócios, seja lutar em uma guerra, era considerado secular. E tais ações não glorificavam a Deus. Esse era o entendimento dominante da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você está seguindo o clero, se você está seguindo as ordenanças da igreja, se você está seguindo os dogmas, se você está vivendo na igreja, então você está sendo santo, está glorificando a Deus. Agora quem está fora aqui, no trabalho, na guerra, na escola, na universidade, não está glorificando, isso é secular. Santo é só aquilo que é sacro, da igreja. Mas os reformadores falaram, olha o texto, 1 Coríntios 10, 31. Tudo faça para a glória de Deus. Ei, você, lá do século 16, 17, 15, você foi para a guerra? Vou para a guerra para a glória de Deus. Hoje nós não vamos para a guerra, né? Quem é militar aqui, às vezes fala, Senhor, me livre de uma guerra no Brasil. Não queria ser ucraniano nem russo. Mas os irmãos lá na Ucrânia e na Rússia estão indo para a guerra para a glória de Deus. Como?
Como viver? Martinho Lutero. Vamos lá, Roque, fala aí. O Roque vai nos ensinar aí sobre si, fala aí. Isso é glorificar a Deus fazendo um sapato, vendendo um sapato. Isso mesmo, Roque, perfeito. Portanto, o princípio só lhe deu glória resgatou o entendimento de que toda obra feita por alguém regenerado pelo Espírito Santo e crente em Jesus, ela é feita corandeu. O que significa corandeu? É diante de Deus, ou diante da face de Deus. Tudo que se faz é diante de Deus. Tudo que se faz é diante dos atributos manifestos de Deus. Quem é crente, vive para a glória de Deus, corandeu, diante de Deus. Ou seja, diante da face e na presença de Deus, reconhecendo a completude dos atributos de Deus. Portanto, não pode haver separação entre santo e profano nas ações humanas, a não ser que, essa ação se refira a pecado. Óbvio, eu não glorifico a Deus pecando. Portanto, não há uma separação de ações. Por exemplo, eu estou pregando aqui, isso é para a glória de Deus. Mas aí quando eu saio ali e vou dar uma aula sobre, sei lá, alguma matéria de direito, não, isso não glorifica a Deus, porque não é santo, é profano, ou é secular. Não, não. As nossas ações são todas para a glória de Deus, exceto quando a gente peca. É isso que os reformadores estavam falando sobre, só lhe deu glória. Aí, vamos lá. Logo, tudo o que fazemos pela fé, porque nós vivemos pela fé, e em obediência a Deus, estamos glorificando a Deus, seja pregando, seja dando aula em uma escola, seja cantando ou ouvindo uma canção, seja lavando uma louça, seja tomando um suco de laranja, seja pulando as ondas da praia de Maragogi, seja assistindo a um filme da Netflix, você glorifica a Deus, porque você está corandeu, você está diante de Deus, e ali você assistindo um filme, quem sabe, secular, gente, calma, não precisa só assistir filme evangélico, não, cristão, não, pode assistir um filme secular. Se for um filme que vai atrapalhar e vai sujar sua mente, não assista, porque isso vai fazer você pecar. Mas, tem filmes bons, de produtoras não evangélicas, que podem nos dar conteúdo, que nos ajudam. E aí, você está assistindo aquele filme e está tirando dele princípios para a glória de Deus, entendendo os atributos de Deus. Você está tomando um suco de laranja, lá naquela padaria lá do seu bairro, e você está glorificando a Deus com isso? É sim, quer bebais. Quer bebais. Você está bebendo suco de laranja e está dizendo, Senhor, o Senhor fez uma laranja. Parabéns, Deus, o Senhor é maravilhoso. Porque olha, essa laranja é maravilhosa, gostosa. Obrigado por ter me dado dinheiro para comprar esse suco de laranja. O que você está fazendo? Glorificando a Deus. Entenderam? Você está pulando as ondas da praia de Maragogi lá. Você vê aquele marzão maravilhoso, né? O Caribe no Brasil, né? Maravilhoso. Você glorifica a Deus dizendo, Senhor, como pode tudo isso? Só o Senhor mesmo. E obrigado por o Senhor ter me dado condições de pagar um pacote em 48 vezes e vir aqui, Senhor. Muito obrigado. Eu sou grato ao Senhor por isso. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Opa. Só que aí aumenta a nossa responsabilidade, né? Ah, sem dúvida. É muito mais fácil quando a gente tem uma regra bem explícita, às vezes até de uma pessoa que fala assim, olha, você não pode ouvir música do mundo, por exemplo. Porque quando você ouve uma música, aí você começou a ouvir, aí é em inglês até. Aí eu vou procurar a tradução, porque isso aqui tá meio estranho. Aí você vê que, nossa, meu Deus, estou cantando uma barbaridade. Sim. Sim. Gera uma responsabilidade. Com certeza, nós vamos ser mais seletivos, né? Sem dúvida. A gente não pode dizer, é música de Deus e música não de Deus. Não, não é isso. Nós temos que zerar tudo isso. Não existe esse tipo de separação. Porém, aquilo que não é música criada ou com conteúdo explicitamente evangélico ou da Bíblia, você tem que ver o quê? O conteúdo.
daquilo que está entrando para a sua mente. Porque se tiver um conteúdo que estiver entrando para a sua mente, vai fazer com que você tenha maus pensamentos, no sentido de pensar coisas ruins. Conteúdo. Selecione com relação a isso. Essa é a responsabilidade que a Raquel está dizendo. Ouça aquela canção, cante aquela canção, que seja do mundo, mas que não afete a sua mente e o seu coração. Roupa. Hoje colocaram, tem várias lojas aí, moda evangélica, né? Para que isso? Não é moda evangélica. Não. Tem roupas modestas, roupas boas, que a mulher e o homem devem usar para a glória de Deus, e tem roupas que não glorificam. Eu não vou glorificar a Deus com uma roupa. Eu não sei nem como é que eu vou exemplificar aqui, mas dependendo da roupa, eu não vou estar glorificando a Deus, vou estar defraudando vocês. Roupa apertada, quem sabe, né? E por aí vai. Transparente, por aí vai, né? Com tamanho pequeno, né? Que o Augusto Nicodemos disse que antigamente as irmãs usavam saia. Aí passou um tempo, as mulheres passaram a usar mini saia. Aí passou mais um tempo, poucas décadas atrás, saiu a micro saia. Agora, recentemente, tem a pra que saia, né? E aí? Não glorifica a Deus. Estou vivendo diante de Deus, fala, Senhor, olha para mim. Estou bem? Faz isso diante de Deus, vê como é que você vai se sentir. Você está vivendo diante de Deus. Pois não. Shortinho rasgado. Shortinho rasgado. Que expõe partes do corpo da menina, né, da mulher, por exemplo. Exato. Tá bom? A integralidade da nossa... Não, vamos antes um pouquinho. E isto é uma dádiva de Deus aos seus filhos. O quê? Viver para a glória dEle. É bom, é um presente de Deus que Ele concede a você viver para a glória dEle, na presença dEle, desfrutando, sendo receptores dos atributos dEle. Não é para você falar, Senhor, por que o Senhor é onisciente? Eu não queria que o Senhor soubesse as coisas de mim. Não, deve fazer bem para nós, saber que Deus conhece o nosso coração integralmente e tudo o que vai acontecer. É bom para nós, é dádiva de Deus. Porque os ímpios não conseguem viver para a glória de Deus, e isto lhes causa ingratidão e vazio da alma. Os ímpios não vivem glorificando a Deus. Eles murmuram, são ingratos, estão cegos, estão mortos. Está tudo certo. Estão mortos, eles não vão glorificar a Deus nesse sentido. Então é uma dádiva, é um presente para nós vivermos para a glória dEle, corandeu na face dEle, agradecendo a Ele, amando a Ele cada vez mais, nos privando de certas coisas para a glória dEle. Ok? A integralidade da nossa vida. Não uma obra em detrimento da outra. Eu estou lendo a Bíblia, então estou vivendo para a glória de Deus. Eu estou lendo uma revista, então não estou vivendo para a glória de Deus. Não é isso. Leia a Bíblia. Leia a Barça. Hoje acho que nem existe mais Barça, né? Desculpa aí. Tá bom, pega a Barça lá da avó, pega o volume 42, leia. Para a glória de Deus. Tá bom? Leia. Eu lembro da Barça da avó lá, né? Mas, entendeu? Não tem ações mais ou menos santas, a não ser pecado. Pecado. Todas as nossas ações e pensamentos devem ser para a glória de Deus e na presença dEle. Isso é viver para a glória de Deus. Ok? Então, uma frase para nós encerrarmos. O homem não pode diminuir a glória de Deus, recusando-se a adorá-lo, assim como um louco não pode apagar o sol, rabiscando a palavra escuridão na parede de sua cela. O que C.S. Lewis quis dizer com isso? Queridos, aconteça o que acontecer, pecado por aí, ímpio, pessoas más, o mundo indo de mal a pior, mas igreja, a glória de Deus permanece intacta. Deus não é depreciado.
deflacionado, diminuído por absolutamente nada. Nada. Consegui fazer você aumentar um pouquinho mais o seu entendimento sobre a glória do seu Deus? Os atributos dele? Portanto, adore a Ele. Porque quem não adora a Deus é o fim dessa pessoa. Deus permanece intocável. Adore ao seu Deus. Glorifique ao seu Deus com suas ações, pensamentos, fala, ação e omissão. Mas viva na liberdade que você tem, na presença, corandeu, diante do seu Deus. Viva para Deus, glorificando a Ele. Isso é só lhe deu glória. Tem muito mais, óbvio. É o que deu para eu condensar para a aula de hoje. Isso. Mas o mal existe no mundo para a glória de Deus, e no fim das contas, a justiça de Deus prevalecerá, o seu ato de ira e vingança perfeito e justo vão trazer a toda a humanidade, né, a visão completa da glória de Deus, até mesmo sobre os seus próprios inimigos. Pronto. Os homens índios e os poderes, né, Satanás. É isso. Tudo vai ser para a glória de Deus. Pronto. Amém. Eu já vou dar um spoiler aqui, quem sabe o senhor permitir, não sei se isso vai dar esse ano, mas eu já tenho um conteúdo que eu vou ter que elaborar e preparar aulas para a nossa EBD sobre teodiceia bíblica, a presença e a origem do mal no mundo. Não perca. Amém. Vivamos para a glória de Deus, no nome de Jesus.